Se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim nesse mundo? Essa é a pergunta frequente da humanidade e muito difícil de ser respondida. Mas se você quer saber, fica no vídeo aí que hoje eu tenho a resposta para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não nos segue. Peço que você venha nos seguir, venha dar um like, venha acompanhar a gente aí nas redes sociais para que o nosso conteúdo venha ter mais engajamento e a gente possa alcançar mais pessoas, levando o reino de Deus para todo mundo, né? Então, galera, essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Por que acontece tanta coisa ruim nesse mundo se Deus é bom? Deixa eu te explicar. No momento em que o homem caiu, que ele optou por comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal, ele entregou a chave desse mundo, que anteriormente Deus havia dado para ele, entregou nas mãos do inimigo. E é por isso que acontecem essas coisas. O Satanás passou a ter domínio sobre essa terra. Então, esse não é mais o mundo de Deus. Na realidade, quando Cristo ele veio para esse mundo, ele veio para resgatar aqueles que, porventura, viessem acreditar na sua palavra. Então, por que acontecem as coisas ruins? Porque nós estamos à mercê, entendeu? A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você passa a ter mais proteção. Mas não que você não passe pelos problemas que existem nesse mundo, porque assim diz a palavra do Senhor, né? No mundo tereis aflição. E por isso que acontece esse tanto de coisa, entende? Então, um fato que acontece bastante é no casamento. Aí você fala, você se casa e depois começa a acontecer um monte de coisa ruim no teu casamento. Você fala, poxa vida, mas Deus não está me protegendo? Para começo de conversa, quando você foi arrumar esse teu marido, essa tua esposa, você pediu para Deus? Você seguiu os preceitos de Deus para arrumar essa pessoa? Então, provavelmente não, né? Então, assim, Deus, ele deixou o livre-arbítrio. Você está lidando com outro ser humano do teu lado ali, que às vezes ela não tem um temor de Deus. E por ela não ter esse temor de Deus, ela faz o que dá na telha. E outra, segundo a palavra de Deus, a mulher, ela não foi dado a ela essa afinidade de amar o homem. O homem, sim, foi dada essa obrigatoriedade de amar a sua esposa, mas a mulher não, entende? O que foi dado a ela é obediência. E o que aconteceu no paraíso lá, que ela desobedeceu. E aí aconteceu tudo que aconteceu, né? Então, o que acontece? Antes, tudo que o homem ia fazer, ele pedia para Deus orientação, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, então ele estava sempre pedindo orientação para Deus. Aí o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, às vezes, ela quer que as coisas aconteçam na vida dela, mas elas não se inclinam para Deus, né? Elas não andam nos seus estatutos, porque o Senhor falou assim, quem é o que me ama? Aquele que cumpre os meus estatutos, né? Então, tá lá nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí a pessoa sai, fica com todo mundo, rouba, faz o diabo e aí quer que Deus proteja, né? Ter Deus sobre todas as coisas, a pessoa é idólatra. Então o que acontece? Muitas vezes você tem um problema de saúde, né? E aí você fica pensando assim, poxa vida, mas eu estou pedindo a Deus e não acontece. E aí só que acontece, não só problema de saúde, né? Às vezes problema de vício, vários problemas e não consegue resolver. Por que não consegue resolver? Porque a partir do momento que você conseguir, você não vai dar glória para Deus. E o Senhor falou assim, a minha glória é minha e eu não divido com outro. Entendeu? E aí muitas vezes não acontece, né? E quando acontece alguma coisa de maneira superficial. Porque quando acontecer de você conseguir
essa bênção, talvez de uma cura, de conseguir um bom emprego, ou mesmo uma esposa, um esposo, o que você vai falar? Ah, obrigado, santo não sei quem, não sei que lá. Entende? Então, quando o Senhor ele diz assim, a minha glória é minha e não dou a outro, ele está se referindo a isso. Entendeu? Porque, segundo a própria palavra de Deus, diz assim, só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então imagina você trabalhar o dia inteiro, que nem eu vou aqui, capino aquela horta ali todinha, vou lá, planto, faço tudo, depois vem um outro e diz que foi ele que fez. Não é desanimador? Entendeu? Se a gente se sente dessa maneira, Deus também, ele não vai se agradar disso. Entende? Como a gente tem o poder aqui nesse mundo, né? Então, você passar o poder que é de Deus para outro, entende? Você dá. E outra, até uma passagem bíblica, que você pode pesquisar depois, diz assim que quando você faz a adoração a um ídolo, porque diz o Senhor que um ídolo nada é, entendeu? Então, aquele ídolo que está ali montado, nada é. Então, quando você faz a adoração a esse ídolo, você não faz a ídolos, mas você faz a demônios. Então, o que acontece? Os demônios vêm e roubam a glória de Deus. Eu sei que é duro, que é doído, essas coisas que eu falo, mas, gente, eu estou falando a verdade. Então, aquilo eu volto de novo ao que eu tinha conversado com a minha esposa, né? Que ela falou assim, você já parou para pensar que essas pessoas, elas gostam desse tipo de vida, né? E realmente essas pessoas, elas gostam de criar deuses para si, né? E isso é aquilo que aconteceu, né? Lá no paraíso. E quando o ser humano deixou Deus de lado, ele passou a criar deuses para si, ou seja, dono do seu próprio nariz, né? Passou a confiar mais na ciência, na tecnologia. Você pode ver que o símbolo da Apple é uma maçã, representa o quê? A árvore do conhecimento, entende? Então, muita gente acredita na ciência, acredita, né, na tecnologia, acredita nos deuses, nos santos, mas o Senhor ele diz que quem acredita nele anda nos seus estatutos, entende? Então não tem como você acreditar e andar de outra forma. Aí você quer alguma coisa de Deus, mas no entanto você não tem como Deus, né? Você tem com ele como um garçom, ou como alguém que pode te servir na hora que você quiser. O reino de Deus está entre nós, porque Deus ele está resgatando os seus filhos, mas o reino dele já não é mais desse mundo. Por isso que acontece esses monte de coisa. Ah, nossa, mas está acontecendo uma queimada ali e tal, e bababá, e está destruindo tudo. Tá? Por conta da ganância, né? Aí você vê, às vezes as ondas se levantam aqui, se arrebentando. Ah, mas Deus não cuidou. Mas o tanto de estrago que o ser humano já fez na natureza, por conta da ganância, né? Você acha que isso não influi na natureza? Você tirar minérios de ferro de um canto para você construir em outro? E para que é tudo isso, né? É a tecnologia, é o avanço, é não sei o que lá e tal, mas a gente realmente precisa disso, né? Você já se perguntou se realmente a gente precisa dessas coisas todas? Porque para a gente viver nesse mundo, se não houver a ganância, né, não precisa de muita coisa. A gente vive bem, a gente tem tudo aí na natureza, né? Até os próprios remédios, a gente põe na natureza. E outra, que se a gente vivesse no mundo de Deus, não haveria esse monte de doença também. Isso aí foi a partir do momento que o homem entregou o mundo para o diabo. A própria palavra diz, o mundo jaz no poder do iníquo, já está no poder do diabo. Entendeu? Então é por isso que acontece esse montão de coisa ruim, porque nós entregamos a autoridade para Satanás. E ninguém quer andar com a cabeça baixa para Deus. Não quer andar com a cabeça baixa para Deus, então colhe as consequências. Infelizmente é assim que acontece, entende? Espero ter ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou tentar fazer outros vídeos para poder colaborar com vocês, para poder ajudar. Tá bom? É isso aí por hoje. Um abraço, fica com Deus todo mundo.